Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender então a como modelar um motor de indução trifásico no ATP. Então aqui no ATP a gente um dos modelos, né, disponíveis pelo ATP é essa máquina IM, né, que é uma máquina universal, tá? É, E a gente então seleciona ela para colocar ela aqui no modelo. A gente vai botar direito no mouse, Machines, então aqui Induction, tá? Então tipo 3 e o tipo 4. Então o tipo 3 é de gaiola de esquilo, tá? E o tipo 4 é esse aqui que a gente está usando, que é com rotor bobinado, que a gente tem acesso então às bobinas do rotor, tá? Bom, vamos apagar isso aqui, que não é de nosso interesse agora. Ah, então, ah, no motor de indução, nesse modelo, a gente tem, vamos abrir ele aqui, né? A gente tem que então entrar com alguns dados dele. O primeiro dado que a gente tem que entrar é qual que é a ligação, né, das bobinas do estator. Então tem estrela, né, D-lead, D-lag e externo, né? Pode fazer ligação externa também. Eu indico aqui quantos pares de polo eu tenho. A frequência eu deixei zero porque eu falei aqui, então porque ele considera, está considerando que eu estou usando a frequência que eu defini aqui fora nos settings, tá? Aqui no simulations, não defini 60 Hz aqui. Se eu não definir aqui, eu tenho que definir aqui, tá? Bom, ainda aqui em relação a essa tela, né? Então aqui eu indico para ele quais saídas eu quero. Então eu quero, por exemplo, a saída de torque e a saída de velocidade do meu rotor, tá? Ah, bom, a gente tem aqui a parte, né, do circuito. Se a gente lembrar, pensar um pouquinho do circuito equivalente, né, na parte do circuito magnético. Então a gente tem aqui o nosso indutância, né, do circuito magnético, só que aqui ela separada no eixos D e Q, tá? No caso aqui são iguais, tá certo? Bom, eu indico ainda se essas indutâncias são saturáveis, tá? Então, se eu colocar que é só do eixo D que satura, eu entro com as informações então aqui do fluxo, né? E da indutância para colocar então a saturação, tá? Para discretizar, quer dizer, para caracterizar a, saturação da indutância aqui no eixo D. Uma coisa então aqui eu posso fazer para o eixo Q para ambos, ou falar que ambos são simétricos, tá? Bom, nessa outra tela ainda, a gente tem os dados do estator. Então aqui eu vou colocar a resistência, né, 0, D e Q. Então D e Q são iguais, então minha máquina ela é simétrica, né? Ela então polo liso, né? Então D e Q aqui não tem mudança, tá certo? Nem para o R, nem para a indutância, tá? No caso aqui, para o rotor, a mesma coisa, vou entrar aqui com a resistência e a indutância do motor, tá? Então o D e Q são iguais. E aqui uma parte da inicialização. Então essa parte da inicialização, nesse caso que a gente está considerando aqui, eu estou usando a inicialização manual, ou seja, eu não vou fazer inicialização automática, tá? Então, nesse caso, eu não estou usando a inicialização automática, porém, eu posso indicar aqui o quanto de corrente eu quero que inicie o meu estator e o meu rotor. Tá? Se eu quero que iniciar já com uma corrente diferente de zero, eu posso. Se caso, vou iniciar a máquina partindo da condição aí desligada, tá?
E aqui os valores iniciais também aqui da velocidade do rotor e do ângulo, então, do rotor, tá? Então, no caso aqui também coloquei 0 para os dois. Então, esses são os dados que a gente entra aqui para a máquina de indução. Porém, a gente tem que configurar ainda alguns componentes externos para o funcionamento dessa máquina, né? Como, por exemplo, se eu selecionei motor bobinado, rotor bobinado, então eu tenho que colocar aqui, né, ou aterrar ou colocar aqui uma resistência, tá? Ou posso ligar aqui se for um defig, ligar uma malha aqui de controle, tá? Então eu vou ligar aqui o que eu quiser, tudo bem? Bom, aqui ao lado do estator, obviamente, vou ligar na rede, né? Aqui eu tenho dois nós, aqui eu tenho ainda três nós importantes. Como não estou usando inicialização automática, então não está aparecendo um outro nó aqui, que a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, tá? Porém, tem esse nó aqui, é o centro estrela, no caso que eu escolhi em estrela, né, o meu estator, então é o centro estrela. Não posso esquecer, então, de colocar uma resistência aqui para a terra, apesar que eu não posso aterrar, né, geralmente a gente não aterra o estator de um motor de indução, mas para não ter problemas com ATP numéricos, eu tenho que colocar uma resistência bem alta aqui, tá? Posso colocar um 10 a sexta aí, que não vai ter problemas, tudo bem? Bom, nesse caso aqui, esse nó é um nó mecânico, chamado M-Node aqui da máquina. É aqui que eu vou ligar o circuito, que é esse aqui, que representa a parte mecânica da minha máquina. No caso aqui está representando o rotor, tá? Bom, então está representando a inércia aqui do meu rotor. Então vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui, o capacitor representa o momento de inércia, J, do meu rotor. Esse resistor aqui representa a minha viscosidade, né, o meu amortecimento aqui pela viscosidade. Eu coloquei esse resistorzinho aqui só para medir, tá? A corrente que passa aqui, tudo bem? Então, o que a gente... E aqui eu coloquei uma fonte de corrente, que eu vou fechar uma chave depois, como se fosse uma carga mecânica, que eu vou, depois que a máquina é iniciada, eu vou então entrar com essa carga mecânica, tá? Então, coloquei um tempo aqui de 10 segundos após iniciado, eu vou conectar uma carga mecânica. O que é uma carga aqui para gente? Coloquei uma fonte de corrente, que é como se fosse aqui. Aqui eu coloquei uma resistência alta, de colocar uma resistência alta aqui, só para não ter problema dessa fonte ficar flutuando, tá? Fonte de corrente flutuando não pode, né? Então, essa fonte de corrente aqui representa um torque externo que eu vou colocar aqui no rotor da minha máquina, tá? Então, na representação, usando circuitos elétricos, mas para representar circuitos mecânicos, né, representar partes mecânicas, o torque é representado pela corrente elétrica. Então, na verdade, eu estou medindo o torque aqui, e a velocidade é medida como tensão. Tá? Então, tensão representa velocidade, radianos por segundo, e corrente corrente em amperes, representa torque em newton metro. Tudo bem? Bom, para mais detalhes aqui, a gente entra aqui na máquina, tem no Help, no final da ajuda aqui do Help, tem um desenho aqui fazendo então essa representação, uma explicação aqui, tá? Então, no caso aqui do momento de inércia, é representado por uma capacitância, então 1 kg vezes metro quadrado, tá pessoal? Aqui está errado, é 1 kg vezes metro quadrado, é representado, tem a relação com o Farad, tá? Constante de mola, né? É representado então, pelo inverso da indutância. Então, 1 Nm por radiano é o equivalente a 1 sobre Henry, tá? Então, a viscosidade, né, a fricção aqui do meu eixo, é representado então pela condutância, que é o inverso da resistência elétrica, tá? Então, 1 Nm por radiano segundo é equivalente a 1 sobre ohm, tá?
Então a velocidade angular, 1 volt é 1 radiano por segundo, 1 ampere para 1 newton metro. Tá? E carga elétrica, 1 coulomb é 1 radiano. Bom, então definido aqui a nossa porção mecânica, né, o nosso rotor aqui então e a carga mecânica que eu vou adicionar nesse rotor, né, a gente pode então iniciar a simulação do nosso circuito. Tá? Então eu vou iniciar aqui a simulação. Então vamos lá, TP, subprocess, make a TP file. Eu vou colocar aqui na área de trabalho, né, e vou rodar então aqui o nosso circuito. Rodando, acabou de rodar. Vou abrir então aqui o meu programa que vai plotar as curvas, né, de resultados aqui, né, na saída. Então, por exemplo, a gente pode pegar o torque da máquina. Então, esse aqui é o torque, né? Então, ela inicializou aqui. Então, a gente vai ver aqui, pessoal, que o torque é dado como um valor negativo, porque está representando o motor, tá? O ATP para ele, torque negativo é torque motor, torque positivo é torque gerador, tá? Então, vamos multiplicar por menos 1 aqui, para a gente poder ler com mais facilidade esse torque, né? Então, olha só, então minha máquina inicializou, passou lá pelo máximo aqui de torque, né? E aí ela, depois que ela estava já inicializada, né, com torque aqui mínimo aqui, né, inicializada, eu entrei então com uma carga mecânica, né? Então ela se adaptou aqui ao novo torque. Então se a gente for observar a velocidade, né? Então ela inicializou, ficou lá em 188 radianos por segundo, né, equivalente aí a 3.600 RPM, mais ou menos, né? Um pouquinho de escorregamento, que ela está em vazio. Depois entrei com a minha carga mecânica, então caiu para 185 radianos por segundo, tá? Então eu posso ainda plotar aqui a meu torque com a minha velocidade e colocar a minha velocidade como eixo principal, tirar o tempo aqui, né? Então vou multiplicar por menos 1 torque. Se a gente plotar aqui, então eu tenho aquela famosa curvinha lá de relação então torque por velocidade, tá? Então veja bem que aqui no início, né, quando a gente inicializa a máquina, ela tem mesmo uma oscilação aqui do torque em relação à velocidade, tudo bem? Então, isso aqui é uma condição natural que acontece aí com a máquina, tá? Coisa que a gente muitas vezes não vê na graduação e que a gente vê já o torque de partida iniciando aqui, né? Mas na verdade acontece essa oscilação aqui no torque quando a máquina está começando, tá? Bom, ainda, opa, desculpa, ainda a gente, deixa eu voltar com o tempo aqui. Ainda a gente pode ver, observar aqui as tensões. Por exemplo, eu medi aqui a corrente, né, que passa aqui no meu motor, né? Então, no caso aqui, nó x2 para x9. Então, esse nó aqui, desculpa, deixa eu ver aqui, x2, x9, né? Pegar a corrente aqui. Então, essa é a minha corrente, tá? Na verdade, eu deveria ter medido a corrente entrando aqui na máquina, mas medi ela saindo, vai dar um defasagem de 180 graus, mas a gente está observando o módulo aqui, tá? Apesar que é senoidal, tá, pessoal? Mas eu estou olhando só a amplitude aqui, tá? Bom, a gente viu que meu motor então iniciou, minha máquina iniciou, depois ficou numa corrente aqui de vazio e depois ela subiu então para a corrente. Eu entrei com uma carga mecânica, tá? Com um torque constante, tá? Além disso, a gente pode ver a tensão também, no caso aqui na máquina, né? No caso, eu coloquei uma resistência bem pequenininha, então eu posso pegar, medir a tensão, podia ter medido aqui já no terminal da máquina, tá? Mas não tem problema. Então, olhando a tensão na minha máquina, eu tenho então aqui praticamente aqui a tensão
praticamente constante, né? Não tem muito aqui a gente observar aqui. E também posso observar a corrente aqui no rotor, né? Então no rotor é o nó X1. Então se a gente for aqui observar, aqui o nó X1, no caso era, está aqui, nó X1. Então essa é a corrente no rotor, tá? Então aqui a frequência baixíssima, né? Que ela está em vazio. Então está quase síncrona, né? E aqui depois que ele desacelera um pouco, o escorregamento aumenta, então também a frequência do sinal de corrente lá no nosso rotor, tá? Então é isso, pessoal. Então essa é a máquina síncrona com inicialização manual, tá? Depois no próximo vídeo eu vou falar da inicialização automática, tá certo? Obrigado então, pessoal, e a gente para por aqui.